Olá, gente, vamos à correção de mais uma questão. Agora uma correção de questão de matemática. Vamos nessa aí. Ok, correção de matemática do curso A, preparatório de eletrônica para concurso. São correções de questões da internet, né, que a gente coloca no Instagram, questão de número 7. Vamos lá, essa questão aí é a questão do curso de formação de oficiais, né, curso para comunicações, mas que tem a mesma matéria que a gente pode ver no Enem, ou nas provas que utilizam matemática, porque é uma questão de nível médio, né? É para o Cefoi de 2018. Bem, vamos à questão então. O que diz a questão? A questão diz: Fabiana começou a andar de bicicleta todos os dias pela manhã, percorrendo a cada dia 200 metros a mais do que no dia anterior. Ao completar o 100º dia de pedaladas, ela observou ter corrido neste dia o total de 20 km. Qual a distância total percorrida por Fabiana ao longo desses 100 dias? Aí tem várias opções de resposta aí, né? Mas vamos analisar o que ele está pedindo. Bem, ele colocou que no primeiro dia, obviamente, ela rodou 200 km. No segundo dia, ela fazia 200 metros por dia, 400 km. E até o 100º dia, e ela rodou, disse ali, 20 km, ok? Então, o que a gente tem que fazer agora é somar todos esses números que estão embaixo, né, 200, 400, e chegar à conclusão de qual foi o valor total que a Fabiana caminhou. Mas se a gente observar, olha só, no primeiro dia, 200, no segundo dia, 400. Obviamente, no terceiro vai ser 600, depois 800. Isso aí, gente, nos remete a uma coisa chamada PA. PA é uma sequência de números, né, onde a diferença entre o termo consecutivo é sempre a mesma, ou seja, por exemplo, uma contagem normal que a gente faz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é uma PA. A diferença de um número para o outro é sempre de 1, né? Então, uma PA é esse estilo, tá? Chama-se progressão aritmética, onde a gente vai estar sempre somando um número ao anterior, para no final ter o posterior. Então, por exemplo, 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9. Então, é uma PA que vai subindo de 2 em 2. Ou descendo também, poderia descer, tá? Esse númerozinho que a gente está somando é chamado razão da PA, ok? Bem, a fórmula geral da PA é essa que vocês estão vendo aí, né? Ou seja, o termo que eu quero calcular, AN, vai ser igual ao primeiro termo que a gente tem na nossa PA, o primeiro termo informado, mais o número da posição do termo que a gente quer descobrir, menos 1, vezes a razão, tá? Uma forma bastante complicada, mas essa questão nos remete a um cara. Esse cara aí, ó, esse cara é o Gauss, tá? E ele inventou uma coisa chamada soma de Gauss. Diz a lenda, né, que o professor, para entreter os alunos, ele tinha na época 10 anos de idade, né, mandou que os alunos tomassem todos os números de 1 a 100, né, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até o 100, o que ia dar um bom tempo de cálculo para a garotada e o professor ia ficar livre. Só que o professor acabou de pedir, quando ele ia se retirar da sala, o Gauss já deu a resposta. Aí o professor ficou intrigado, como é que ele conseguiu descobrir aquilo tão rápido, né? Então ele explicou para o professor o seguinte: ele somaria 1, 2, 3, 4, até chegar em 100, ao invés disso ele fez uma observação. Ele viu que o primeiro número, né, dessa sequência, que se a gente observar, como eu falei antes, é uma PA, de razão 1, né? 1, 2, 3, vou subindo um algarismo, né, para cada número. Ele observou o seguinte: se ele pegasse o primeiro e o último número, de 1 até 100, a soma daria 101. Aí ele viu que se ele pegasse o segundo e o penúltimo, 2 mais 99 dava 101 também. Se ele pegasse o terceiro, né, e o antepenúltimo, 3 mais 98, também dava 101. Se pegasse o 4 com 97, dá 101. Até que chegaria no meio, né, que seria o 50, metade da conta, somando com 51, que também dá 101. Então, a soma de todos os pares dos números, do primeiro com o último e assim sucessivamente, sempre dá 101. Então, o que o Gauss reparou? Poxa, eu tenho 50 pares de números que somados, né, dão 101. Então, se eu pegar essa soma, no caso 101, e multiplicar por 50, né, que são os 50 pares, eu vou ter a soma aí. Então, ele fez a conta, 50 vezes 101, e achou 5.050. Foi assim que ele surpreendeu o professor, tá? Então, a gente pode aplicar
o Gauss nessa questão, que é muito mais fácil do que aquela fórmula ali, né? Como é que eu faria essa questão? Ó, vamos lá, primeiro dia ela andou 200, no segundo dia 400, terceiro 600 e lá no último falaram 20 km. Se a gente abater os 200 metros por dia no 99º dia, quer dizer que ela andou 19.800 km. No dia anterior, 19.600 km. Não precisa pegar tudo, só que é só para a gente ver um exemplo. Então, se eu pegar o primeiro, 200 metros que ela andou, com o último e somar, eu vou ter o quê? 20.200 metros que ela andou. Só para a gente confirmar. Se eu pegar o segundo e o penúltimo, 400 mais 19.800, vai dar quanto? 20.200. Ou seja, todas as somas que eu fizer, igual o Gauss fez, vai dar 20.200. Como é de 1 a 100, 100 dias que ela caminhou, a gente pode fazer o seguinte, pegar esse 20.200 e também dividir por 50, como o Gauss fez, que vai dar 10.010, ou melhor, 1.010 quilômetros, ok? Então, resposta letra A, beleza? Gente, ó, eu espero que vocês tenham gostado. Essa historinha do Gauss aí, né, tem várias versões diferentes, mas é uma historinha interessante, né? Um garotinho de 10 anos descobriu isso, é gênio mesmo. Na verdade, o Gauss depois se mostrou um grande gênio da matemática. Grande abraço para vocês e até a próxima.